Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Ou seja, nós quando estamos a ser corrigidos, ninguém gosta, porque mesmo as crianças, não é, entristece sempre, porque ninguém quer ser corrigido, ninguém quer levar com uma zanga, ninguém quer levar com um chicote de palavras. Mas por que nós temos que ser corrigidos? Para endireitar as nossas veredas. Porque se nós somos perfeitos, então vamos fazer tudo bem. Mas como há imperfeição em nós, então temos que ser corrigidos para haver um ajustamento, para entrarmos na vontade da bondade de Deus e Deus poder então nos abençoar. A correção faz parte do amor de Deus. E quando diz assim que mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele tem exercitado, ou seja, aquele que aceita a correção. Aquele que aceita a correção como amor, este é filho de Deus. Então este é filho porque o pai corrige, não porque ele quer corrigir ou porque ele é tirano, mas porque ele quer que tudo nos vá bem, porque ele quer que o filho seja bem sucedido, porque no fundo ele é espelho do filho, e por onde quer que o filho vai, as coisas, as atitudes que o filho tiver, em parte não necessariamente, mas falando de uma forma generalizada, a atitude, os comportamentos do filho vão refletir aquilo que ele tem em casa. Então é do bom tom, é de boa fama que o pai proteja a sua imagem, proteja a sua fama, a sua dignidade e a integridade do seu lar. Então ele tem como obrigação corrigir. E aliás, a correção é parte de valores morais para que nós sejamos bons samaritanos, para que nós tenhamos a beleza da bondade de Deus dentro do nosso coração. E todo aquele que aceita a correção, ele vai produzir um bom fruto. Porque é depois de aceitar a correção que nós abrimos lugar para receber a instrução. Se nós não aceitarmos a correção, a instrução nunca virá. E se a instrução não virá, então nunca vamos ter sabedoria. Em primeiro lugar, não ganhamos conhecimento, e sem o conhecimento nós não vamos ter sabedoria para administrar a nossa vida. E o nosso caráter fica corrupto, torna-se um caráter corrupto. Um caráter corrupto é um caráter cheio de orgulho, é um caráter cheio de altivez que se levanta contra a vontade de Deus, o plano de Deus para salvar. Um caráter corrupto é um caráter cheio da sua vontade, cheio do seu eu e que nunca produzirá bons frutos, e é um caráter autodestrutivo. É um caráter que nos destrói a nossa integridade, destrói tudo aquilo que a nossa alma é suposto ter, não é? Porque Deus nos fez com uma alma pura e cheia de valores morais. Mas este caráter, se nós desenvolvermos um caráter do orgulho, é um caráter que é contrário à vontade de Deus o Pai, não é um caráter sem humildade e sem mansidão. E então, um caráter sem humildade e sem mansidão, ele nunca vai aceitar a correção. E se ele não aceita a correção, ele nunca vai ter direito à instrução, porque é da correção que vem a instrução. É a correção, se ele aceitar a correção, então ele vai ter direito à instrução. Se ele tiver direito à instrução, então ele vai adquirir conhecimento. E é com esse conhecimento que, se ele exercitar, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele tem exercitado. Ou seja, pelos seus frutos conhecereis. Os frutos que dali advêm vão testificar se nós aceitamos a correção de Deus ou não. Né? Então, por isso é que na igreja muitos produzem frutos de justiça de Deus e outros não.
Todos aqueles que produzem fruto de justiça de Deus são aqueles que aceitam a correção, são aqueles que arrependem-se dos seus maus caminhos, arrependem-se dos seus pecados, são aqueles que desejam agradar a Deus, desejam santificar a Deus, desejam santificar o nome de Deus, são aqueles que entendem os princípios pelos quais Deus se rege, que é da santidade, da autoridade de Deus. Ao aceitar a correção, então reconhece a soberania de Deus, a autoridade de Deus, e ao aceitar e ao reconhecer que Deus é santo, então ele vai ser imitador, vai obedecer para ser imitador. Ser imitador quer dizer que ele aceitou a correção, então ao sujeitar-se a Deus, nestes termos, baseado nesses dois princípios, não há dúvida que ele vai nascer da água do Espírito genuinamente, e ele vai se santificar para Deus e santificar também o nome do Senhor na vida dele. Então, como crentes, nós temos que santificar o nome de Deus. Nós não podemos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santificado seja o nome de Deus na nossa vida, mas nós não aceitamos a correção de Deus. Como é que o nome de Deus vai ser santificado na nossa vida? E como é que nós vamos santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus é reconhecê-lo como nossa autoridade, como o Senhor, como nosso Pai, que amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Santificar o nome do Senhor é viver uma vida de oração, de jejum, de oração e de desejo de agradar a Deus. De toda a nossa oração, ministrar o coração de Deus, de todo o nosso louvor, ministrar o coração de Deus. Tudo que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, que seja para a honra e glória de Deus, e isso é que é santificar o nome do Senhor na nossa vida. Então temos que nos esforçar e lidar com o espírito de rebeldia que há em nós. Nós temos que matar a carne contra a rebeldia, contra a altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus, para dar lugar ao Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para que o Senhor tenha a oportunidade de nos salvar. Porque se nós não aceitarmos a correção de Deus, quer dizer que nós estamos a ouvir a voz de Deus, mas não estamos a obedecer. O Espírito Santo está a contender conosco para nós nos arrependermos, está a contender conosco quando está a nos revelar os nossos pecados, mas nós não estamos a dar lugar para que Ele trabalhe em nós, e se nós não estamos a dar lugar para que Ele trabalhe em nós, nós nunca vamos produzir frutos de justiça e, consequentemente, nós não vamos produzir frutos do Espírito Santo e não vamos acumular tesouros no céu, para que realmente Ele, quando vier, Ele nos dizer: servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Então temos que nos esforçar nessa área, amados, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Temos como, este é um treino de missionário, nós estamos a treinar, nós entregamos a nossa vida a Jesus, é Ele o nosso Senhor, então temos que entender esses princípios do senhorio de Jesus. Ele é o nosso Deus, foi Ele quem nos chamou, mas Ele colocou uma autoridade para que nos guiasse. Ele deu o manual, que é a visão, para que o líder implementasse a visão ao povo. Então temos que estudar, entender o senhorio de Jesus. Temos que entender que sem arrependimento das obras mortas não há salvação. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus é porque nós queremos a salvação, certo? Então, se queremos a salvação, sem arrependimento não há. Temos que nos arrepender de todos os nossos pecados, literalmente. E ao arrepender, como é que provamos a Deus que nós nos arrependemos? Se nós mudamos de atitude. Isso é produzir frutos de justiça de Deus. Isso está em Mateus 3. E se nós produzimos frutos de justiça, acumulamos tesouros no céu. São frutos do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. E é quando nós acumulamos o fruto do Espírito no céu, é que Jesus então nos chama para fazer o batismo no fogo.
É que Ele nos chama para adquirir um lugar no corpo, para nos atribuir um lugar no corpo de Cristo. Então Ele vai nos batizar com fogo, Ele vai nos chamar, Ele vai acordar cedo, aí começa o treino duro. Vamos dar de cara com o mestre diretamente. Isso é dormir pouco, é mais orar, é estudar a palavra, é treinar em muitas áreas, o senhorio de Jesus, em todas as outras doutrinas do Espírito Santo, para temos que nos encher do Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que se capacite-nos, e no final do treino nós vamos ouvir uma voz dizer, Ele vai nos dizer: capacitados, provados e aprovados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.